Media Market Podcast, edição super especial HJ, começando mais um episódio. Eu sou a Luísa Teleste, por aqui você já sabe, e dessa vez vai ser de fato um papo sobre os impactos das transformações da mídia nas estratégias de marketing. Ao meu lado, grande Tiaguinho, um dos responsáveis da gente estar aqui hoje, acho que a gente pode falar isso sim, das agências O2 e Única Propaganda. Bem-vindo ao Media Market Podcast. Muito obrigado, agradecer demais o convite para falar de uma coisa que eu adoro de paixão, assim, uma coisa assim que é viciante, né? Para quem trabalha no ramo de mídia sabe, né? Eu acho que nada mais gratificante do que você colocar uma campanha no ar e o cliente vender milhões, o cliente ficar satisfeito, o cliente ficar feliz, né? É verdade. Então tem vários desafios aí que a gente vai vivendo ao longo do período. Vocês trabalham muito com foco no varejo, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar as gravações e que tu viveu de fato na pele essas transformações que a gente tanto fala e quem nos ouve já tá um pouco acostumado a saber. O motivo de nós existirmos é de fato o Media Marketing enquanto projeto, é de fato a importância que teve. Antes a gente tinha TV, jornal, rádio, impresso e a gente conseguia atingir uma amostra total do público. Hoje a gente tem muito mais pontos de contato que a gente precisa mapear, mas o Tiaguinho estava aqui me falando que os clientes dele trabalham muito com veículos ainda offline e que tem ótimos resultados ainda no século XXI. Conta pra gente um pouco disso, porque a galera não acredita. É verdade, e assim, Luísa, uma das coisas assim que eu acho que é fundamental e a gente sempre estrutura para todos os nossos clientes antes de você chegar numa cidade, né? Nós temos vários clientes que inauguram com frequência, né? A primeira coisa que você precisa saber é você saber o mercado que você está se inserindo, né? Boa. Então, se você não sabe qual que é o mercado que você está se inserindo, você vai ter dificuldade de posicionamento, vai ter dificuldade de várias coisas. Então, o primeiro ponto se eu já sei quem são os meus concorrentes, se eu já sei como eles atuam, o próximo passo que eu preciso entender muito bem e claro é aonde eles estão anunciando, né? Por quê? Porque isso já vai dar um indício. Porque se o teu concorrente está ali há muito tempo, se ele tem um faturamento bom e se ele está, por exemplo, investindo uma grana na ND, por quê? Porque provavelmente a ND dá retorno, senão ele não estaria investindo aquele dinheiro alocado ali. Mas não só olhar, digamos, para um veículo tradicional como a televisão, mas olhar para todos os veículos, todos os pontos de contato. E entender muito a realidade local. Por quê? Porque essa realidade ela é transversal e ela muda de uma região para outra. Sem né? dúvida. Eu vou dar um exemplo, um dado bem importante, né, que aconteceu no anuário do Ibope. O Ibope é um veículo de mídia com baita credibilidade. Em 2018, ele elencou que a cidade no Brasil que tinha o maior potencial consumidor de rádio era a cidade de Concórdia, com 6 horas e 28 minutos de audiência ativa, na média, né? Ou seja, a média dos ouvintes era quase 7 horas o cara ouvindo rádio, né? Era a cidade no Brasil que tinha essa maior situação do rádio. Então, não tem como um cliente que está em Concórdia não fazer mídia de rádio sabendo deste dado, né? Isso não quer dizer que ele não tem que fazer o digital, ele precisa fazer o digital, claro, né? Mas é importante também ter essa dimensão. E isso varia de região para região. Então, se nós pegarmos aqui a nossa região oeste, né? Se nós pegarmos aqui Joaçaba, Concórdia e Chapecó, são 3 cidades com hábito de consumo totalmente diferente, com mídias totalmente mesmo diferentes. Tão próximas? Mesmo próximas, que né? maneiro. Então hoje, se nós pegarmos Concórdia, por que o rádio em Concórdia tem uma força muito grande? Porque nós não temos uma televisão com geração local, né? Nós temos as geradoras hoje em Chapecó, então aqui nós não temos uma geração local, né? Embora a gente tenha sempre esse movimento, mas é diferente. Nós temos a televisão de Chapecó que fala para o público de Chapecó e em alguns momentos fala para o público de Concórdia. Sim, sem dúvida. Então o rádio ele tem uma relevância muito forte aqui, por quê? Porque o veículo está conversando com aquele público. E é por isso que eu acredito que as mídias locais, as mídias off, elas funcionam nas praças nesse âmbito mesmo, né? Nada melhor do que um jornal local que tem uma credibilidade muito grande, que chega todo dia, seja impresso lá na banca, seja no comércio, seja na casa da pessoa, para levar a comunicação, a extensão daquela comunicação. O que eu acho que é fundamental, que mudou um pouquinho da mídia antiga que nós víamos para a mídia digital agora, é o seguinte: num passado, isso nós estamos falando há cerca de não muito tempo, tá? Mas há uns 12 anos atrás, quando o digital ainda não era fortalecido, não era difundido, nós tínhamos uma grande campanha, você criava uma grande campanha e você fazia ela por etapas. Então você ia para uma campanha de outdoor, por exemplo, e você colocava
atenção, você vai se surpreender, vem aí uma marca que vai deixar você de cabelo em pé. E depois você tinha uma comunicação, né? Uma bissemana depois tu ia lá e ia colar a revelação, ou às vezes o que chamava de teaser 1 e teaser 2, ainda tinha mais uma etapa antes de você revelar qual era a marca, né? Então às vezes do início daquela campanha até a pessoa saber qual era a marca que estava surgindo, esse storytelling demorava às vezes 40 dias, 50 dias, né? Hoje isso não acontece mais, por quê? Por conta do excesso de informação. Sim. Você não vai gerar expectativa, né? O pessoal já esqueceu, já recebeu outros milhares então, assim, de informações no meio do caminho. Tem muito acesso à informação, fica muito difícil para ele assimilar que aquela frase que ele viu naquela fonte, naquele fundo azul, era da marca A. Né? Ele nem lembra, ele olha aquele negócio, ele não entende, ele segue a vida, ele deleta do pensamento dele aquela informação e ele não vai mais lembrar que aquela construção, que isso era muito forte no passado, conseguia se fazer. Por que era muito forte no passado? Porque nós tínhamos menos acesso à quantidade de informação, né? E que desafio, né, para você, enquanto profissional de agência, conseguir pensar em como impactar e como construir narrativas sólidas para esse mesmo público que já não tem esse tempo. Como que faz? Eu acho que a grande mágica, se a gente pode falar sobre isso, é você conseguir ter um ativo muito forte, né, onde você consiga demonstrar para as pessoas ao longo do tempo que aquela marca ela é perene. Por exemplo, se a gente falar o seguinte, beleza, eu preciso fazer só o digital? Não, eu preciso fazer todos os pontos de mídia. Mas o mais importante é que é a junção da mesma mensagem, a unificação da mesma mensagem. Por quê? Legal. Porque o consumidor, vamos pensar em nós como consumidores. Nós acordamos de manhã cedo, a primeira coisa que a gente faz, a gente... hoje, antes mesmo de a gente levantar da cama para ir pro banheiro, né, escovar os dentes, lavar o rosto, a gente vai pegar o celular, a gente vai dar uma olhada no celular para ver se alguém mandou alguma mensagem no WhatsApp, vai lá no Instagram para ver se teve alguma notificação de alguma publi que você fez, no direct, enfim, algumas pessoas vão pro Facebook, você vai para a rede social, isso antes de você levantar da cama. Ou seja, nos primeiros 5 minutos do teu dia, tu já foi bombardeado por um monte de informação, né? Há problemas que as pessoas te levantaram, pessoas que te mandaram uma mensagem e você não tinha respondido. Então você já vai começando a ficar ali com um turbilhão de coisas. Algumas pessoas ainda têm o hábito de tomar café da manhã acompanhando o rádio ou a televisão, né? Que já vão ser impactadas novamente ali. E depois a gente tem o trajeto ao trabalho. No trajeto ao trabalho, ela pode ser impactada por... o que a gente está fazendo aqui agora, né? Um podcast, ela pode estar acompanhando o podcast, ela pode estar ouvindo um rádio convencional, ela pode estar ouvindo uma música, né? Num pendrive ou num aplicativo de música, e mesmo assim ela pode continuar sendo impactada através de um busdoor, através de um outdoor, né? E vai, né? A comunicação continua acontecendo. Sim. E ao longo do dia, no final do dia, vou dar um exemplo de varejo mesmo, supermercado, né? A gente sempre fala que essa é uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque os supermercados, as ofertas são diárias. Eu tenho a promoção desta garrafinha de água por 79 centavos hoje, não é o mês inteiro, é somente hoje. E você tem que bombardear o usuário, o cliente, durante todo o período, né? Para que quando ele chegar no final do dia, ele lembre que ele tem que comprar água porque a água está na promoção. Então esse é o principal. Isso é muito difícil. E aí o que eu digo que é mais difícil ainda é você conseguir construir um ROI de tudo isso. Por quê? Porque se a gente for colocar toda a nossa disposição de mídia hoje no ambiente digital, eu consigo traquear, eu consigo mensurar, eu consigo construir ROI em ROAS, mas lembrança de marca, né? Nós trabalhamos com um cliente, e eu tenho muito orgulho de falar sobre ele, né? Que é o Grupo Pitol, que por 17 anos foi a marca mais lembrada de calçados do estado de Santa Catarina. Que bacana. Né? E isso é muito difícil construir. Como que as pessoas conseguem lembrar? Tudo bem, é uma empresa antiga, mas quantas outras empresas antigas? Nós temos inúmeras empresas centenárias em Santa Catarina. Ainda mais nesse ramo, né? Que é super competitivo. Nós temos empresas centenárias hoje, não só no ramo do varejo, mas em ramos transversais. Mas como eu consigo fazer com que a minha marca seja lembrada? Exposição de mídia e a longo prazo. Então, o caso específico do cliente Pitol, né, ele é um cliente que ele está no digital, ele está na televisão, ele está no rádio, ele está no jornal impresso, ele está no outdoor, ele está no PDV e ele está com constância. Essa é a parte mais importante.
Eu acredito muito que o que a gente chama de branding, né, que é aquela construção, aquela ideia que vai ficar ali atrelada, hoje se o cliente decidir falar o seguinte, vamos cancelar todos os contratos de mídia, ele vai continuar vendendo, porque essa lembrança é um negócio intrínseco, né? Por algum tempo, né? Por um período de tempo. Então, por um tempo ele vai vender. Mas a quanto custo ele conseguirá voltar a ser lembrado? E será que talvez outra pessoa não vai ocupar essa posição, né? Tem uma coisa que eu falo sempre que é: imagine uma lata de refrigerante vermelha. Nós não precisamos falar aqui qual é a marca. Sim. Todo mundo já sabe, né? Então isso é uma força muito grande, sabe? Como que a gente sabe que eu tô falando da Coca-Cola? Por quê? Porque intrinsecamente a gente a vida inteira lembra que a latinha da Coca é vermelha. E hoje, por exemplo, se eu fosse falar sobre uma fonte, se eu fosse dar o nome da tipografia da Coca-Cola, que é um nome complexo, ninguém vai saber o nome. Agora, se eu falar, lembrem-se como é escrito aquela letra da Coca-Cola, todo mundo consegue lembrar. Então essa é a força que uma marca consegue fazer na mente dos consumidores, né? E a parte mais... Aí vem os quês, né? Qual que eu acho que é a parte mais difícil hoje nessa quantidade de exposição de mídia, como que eu consigo posicionar o meu produto ou serviço de forma a ter uma mensagem constante aonde eu seja lembrado. Só mapeando e tendo muita clareza de todos esses pontos de contato para que você possa estar presente, né? Exatamente. Então, e aí a gente vai entrar em estratégias, né, pontuais. Vamos dar um exemplo. Se nós pegarmos uma cidade aqui da região, se nós pegarmos uma cidade aqui do interior de Santa Catarina, né? Vamos dar o exemplo de Arabutã. Arabutã é uma cidade que fica muito próxima aqui à Concórdia, né? É a capital da Cuca, capital nacional da Cuca, uma cidade que tem aproximadamente 1.500, 1.600 habitantes, né? Eu imagino que deve ter hoje de mídia outdoor, né? Mídia out of home, deve ter em torno de umas 7 peças, né? Ou seja, se eu sou uma empresa, eu chego lá e compro 7 outdoors, eu vou ter 100% dos outdoors de Arabutã. É verdade. Né? Agora me diga o que muda eu ter 7 outdoors em Florianópolis. Não vai ter impacto nenhum. Né? Não vai ter impacto nenhum, é a mesma coisa que eu jogar o dinheiro fora. Então são essas coisas que são importantes a avalizar, né? Eu sempre digo isso para o nosso cliente. É melhor quando você chega numa cidade que você tem um mercado muito concorrido, o próprio caso de Joinville, nós inauguramos recentemente 2 operações de 2 clientes de varejo, né? Cara, Joinville nós estamos falando de uma cidade que tem 14 emissoras de rádio, né? Tem todas as emissoras de televisão posicionadas. E como é que você vai fazer todas elas, né? Porque se você fizer todas elas, tem como fazer todas elas? Tem, mas você vai gastar muito dinheiro. E você não vai aparecer da forma que você deveria. Então o que é mais estratégico? Talvez seja mais estratégico eu escolher as 2 melhores emissoras de televisão e as 2 melhores emissoras de rádio e colocar muita grana nessas 4 emissoras, que seriam 2 de rádio e 2 de televisão, e o resultado vai ser muito melhor. Por quê? Mesmo que eu vou estar pagando mais alto valor, eu vou estar me posicionando aonde a audiência está. Sim. Sempre olhando, é claro, essa situação de o meu produto ou serviço atrelado com aquele tipo de audiência que está atrelado àquele veículo, né? Como tu trabalha muito com mídia off, tem uma coisa que a nossa audiência sempre me pergunta e eu gostaria de transmitir pra você. Principalmente relacionada à rádio, a galera pergunta muito: Lu, como que eu faço pra mensurar resultado do rádio, de spot de rádio? Muito legal. Luísa, tem 2 formas que eu acho bem legais pra mim comentar pra ti. Primeiro, tem várias praças no estado de Santa Catarina hoje, né, que são praças já mais consolidadas, que nós temos a aferição, né, do Kantar Ibope Mídia, né? Então, hoje, através desses dados da pesquisa, você já consegue ter um indício com separação de público, segmentação, hábito de consumo, faixa de horário, estilo de público. Mas tem inúmeras outras cidades que você não tem nenhuma pesquisa local, né? Então, tem 2 formas de ser feito. A primeira forma é: se você já tem um ponto de venda, uma loja, pode ser uma loja pequena, não importa. A primeira coisa que eu orientaria a fazer, e assim, talvez seja muito complexo, as pessoas vão se espantar, se chama caderno e caneta Bic. Vai pegar um caderno, uma caneta Bic, e você vai anotar lá no caderno e caneta Bic todas as pessoas que entrarem no teu ponto de venda, no teu PDV. Você pergunta pra pessoa o seguinte: estou fazendo uma pesquisa,
qual é a rádio que você escuta. E vai fazendo aquele joguinho dos pontinhos lá, sabe? As casinhazinhas ali. E faz isso por 30 dias. Eu tenho certeza que no final, o resultado que der é a audiência da cidade. Ou seja, você vai ser um mini Ibope na tua cidade. Da tua região. Não pode até vender essas informações aí, ficar atento. Isso é muito legal, por quê? Porque como a gente trabalha muito com pesquisa, a gente já entendeu que quando a pesquisa ela é uma pesquisa de profundidade, onde eu tenho um questionário acima de 30 questionamentos, se eu conseguir entrevistar mais que 35 homens e 35 mulheres, a margem de erro fica entre 3% e 7%. Ou seja, nós estamos falando de 35, nós estamos falando de 70 pessoas num geral. Se for uma pesquisa de profundidade, eu estou dizendo para você que eu entrevistar 70 pessoas ou entrevistar 700 não vai mudar absolutamente nada, porque a margem de erro é muito pequena. Claro, nós estamos falando de um questionário de 30 e poucas perguntas, pesquisa de profundidade. Essa perguntinha que eu falei é uma perguntinha básica, qual é a rádio que você escuta, e você vai assinalar. Então a margem de erro ela aumenta porque o cara pode ter essa lembrança da marca. Talvez ele me fale que ele escuta a rádio tal, mas é porque é o que veio na cabeça e tal. Sim. E aí, para ter uma aferição melhor, a gente teria que entender muito, perguntar para ele, tá, mas qual que é o comunicador preferido, né? Para depois conflitar se aquele comunicador é daquela emissora de rádio ou não, né? Mas isso é um indício muito fácil, é uma maneira muito fácil e rápida de fazer. Então, quando a gente pega clientes de varejo, a gente tem um fluxo muito grande, né? Então, eu tenho clientes, por exemplo, que em um dia passa 3 mil pessoas no PDV dele, né? Então, se eu quiser fazer uma pesquisa local, eu falo o seguinte para todas as atendentes, eu falo, hoje vocês precisam eu preciso desta resposta aqui, eu consigo testar isso e consigo validar de uma forma muito rápida. Falei, né, da metodologia que é muito complexa, né, que é um papel e uma caneta Bic, né. Isso é o brand lift da vida real, isso, gente, eu amei. Mas aí se a pessoa quiser ser mais avançada, ela vai falar o seguinte, vou fazer um Google Forms, porque aí já sai em gráfico e tal, aí tem N coisas para fazer. A outra coisa também que existe hoje é a sequência disso, né, então hoje a gente já está indo para um caminho muito grande no rádio, que é a auditoria, né, de relatórios e eventos. Então nós temos hoje no Brasil 4 plataformas hoje que já fazem o trabalho de auditoria, né, de veiculação comercial, porque esta é uma grande dúvida dos empresários. Tá, mas será que o meu comercial está veiculando ou não, né? E hoje nós temos aí inúmeras plataformas, hoje nós temos o Audience, tem Spybet, tem Connect Mix, né? Tem umas 4 ou 5 plataformas nacionais hoje que trabalham com essa verificação. Como funciona? É uma tecnologia muito... eu, como programador, vou explicar, todo mundo vai achar que é muito simples. Tem toda uma tecnologia por trás. É complexo pra caramba. Eu vou facilitar para vocês. Se a gente pegar o Shazam, né, aquele aplicativo que faz a leitura da música ali, quando você não sabe qual que é a música que está tocando, você manda ele ler, ele vai dizer a música. É essa mesma tecnologia que é utilizada nesses programas de verificação. Ou seja, você enquanto empresa, CNPJ, você vai pegar o teu comercial, vai subir nessa plataforma, a inteligência ela lê o teu comercial em dados, transforma em dados, e ele vai ficar ouvindo todas as rádios que você selecionar. Então eu falo, eu quero que você meça a rádio A, a rádio B e a rádio C. E aí ele dá bem certinho o horário que o comercial saiu, né? Se o comercial rodou na íntegra, se era um comercial de 30, se rodou os 30 segundos, se rodou só alguns segundos iniciais, né? Qual foi o horário que ele estava programado e qual foi o horário que ele veiculou. Então, tem formas. Essa é uma forma paga, né? Mas é uma forma também de evolução, porque nós, há 20 e tantos anos atrás, fazíamos exatamente essa lógica da tecnologia que eu falei. Nós colocávamos colaboradores da agência a ficar ouvindo o rádio e anotando num papel o horário que saiu o comercial. Então a gente tinha essa verificação de caneta Bic. Fiquei me sentindo um bebê aqui agora, desculpa, mas as pessoas de fato ficavam ouvindo o comercial, anotavam, que sensacional. Nós tínhamos, isso se chamava escutadores dentro da agência, era uma função. Então geralmente era uma menina, né? Uma delas era a Denise, eu lembro dela até hoje. E aí nós elencávamos um cliente por dia, aleatoriamente, em uma cidade específica, para ela ouvir a rádio A da cidade naquele dia, a rádio B da cidade naquele dia.
e ficar anotando os horários que saíam as veiculações comerciais. Que sensacional. Você é tão expert que eu quero conversar contigo um pouco sobre frequência, Muito porque é bom. outra dúvida super frequente da galera pra gente. Ah, beleza, existe um padrão de mercado que é 3 ao dia, mas eu, Luísa, já acho que 3 ao dia neste mundo que vivemos hoje é pouco. O que tu sugeriria? O que eu vou dizer? E o que eu vou falar vale tanto pro on quanto pro off. Boa. Tá? Toda a fundamentação teórica de todas as campanhas que nós desenvolvemos, elas estão sempre em pesquisa. Então, não faz sentido nenhum eu abrir uma praça, por exemplo, seja Joinville ou seja Arabutã, que são cidades, né? Pegando Arabutã aqui, que é uma região muito pequenininha, ou Joinville, que é uma região muito grande, por quê? Sem eu ter um entendimento do mercado local. Então eu preciso saber quem são os meus concorrentes. Quando eu falo saber quem são os meus concorrentes, é investir em pesquisa de mercado. Boa. Né? Então todos os nossos clientes, eles startam com uma pesquisa de mercado. Inauguração nova de um cliente ativo, né? Rede Pitol, Odontotop, Caetá, Copérdia, todos esses clientes que estão conosco hoje, eles não inauguram nenhuma operação sem pesquisa de mercado. Por quê? Porque eu preciso saber quem são os concorrentes. Claro. Sei quem são os meus concorrentes. A primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, é mapear os concorrentes nessas praças. E essa é uma parte difícil, mas tem que ser feita. Por exemplo, se nós escolhermos em Joinville a Rádio ND, então eu vou olhar lá e tem um concorrente do meu cliente que está posicionado na ND como um rádio, que tem 5 comerciais diários. Se eu sei que ele é líder de mercado, que ele vai competir comigo, não faz sentido nenhum eu entrar com menos de 5 comerciais. Se eu quiser chamar atenção, exposição de marca. Então, na minha estratégia, que é muito ousada, eu sempre falo para os meus clientes, nós temos que ter o dobro de mídia. Não dobra a meta. O dobro ou nada. Ou dobro ou nada. Então vai lá e coloca 10 comerciais, né? Boa. Por quê? Porque é uma estratégia porque o cara que já está no mercado, e aí vem um dado bem interessante. O cara que está no mercado, quando chega um concorrente de fora, tem 2 efeitos. Primeiro, a empresa que está vindo de fora, ela é novidade, ela tem todos os benefícios para ela, né? A atenção é dela, a audiência é dela, todo mundo quer ir porque é novidade. Mesmo que seja por um curto período de tempo. O cara pode ir e se frustrar, mas no lapso da informação chamado inauguração, neste momento, todo mundo quer saber sobre isso. Então, para quem já está consolidado na cidade, é um problema, porque daí ele precisa startar aquilo que a gente chama de defesa de mercado. E a defesa de mercado, na maior parte dos clientes, o que eles fazem? Eles falam o seguinte, cara, vai vir uns cara forte e nós precisamos dar uma enxugada, porque se nós precisar trabalhar margem, se nós precisar colocar mais mídia, nós vamos ter que ter dinheiro. Então, esse é um problema, porque ele estava posicionado, e às vezes muito bem posicionado, e ele vai lá e retira a verba. E ele faz o quê? Ele vai lá e facilita para mim a minha entrada, porque eu não preciso colocar o dobro da mídia, Sim. porque ele já diminuiu a mídia dele. E eu vou entrar e vou ter o mesmo impacto, ele vai sofrer igual. Só que as contas dele já estão equilibradas. Ele não consegue, um cliente que está consolidado, ele não consegue em um mês, porque ele fez uma movimentação, ele faturar o dobro. Ele não vai conseguir. Ele consegue aumentar ou consegue manter a margem dele. Tem um teto, né? Tem de um crescimento. teto. Então, quando a gente começa a falar sobre isso, o que eu sempre digo assim, em uma chegada, a primeira coisa que precisa ter, a informação. Se você não tiver informação sobre o teu concorrente, sobre a tua audiência, você não vai conseguir resolver. Exemplo, digital. Cara, se o teu concorrente, ele faz patrocinado todos os dias, se ele tem lá na biblioteca de anúncios 100 patrocinados, vamos fazer uma conta básica assim, né? Vamos imaginar que na pior das hipóteses ele tenha R$10 investido. Você já sabe quanto que o cara está investindo. Se ele tiver R$10 investido dia, cara, 10 vezes 100, R$1.000. Vezes 30 dias, R$33 mil. Como é que você vai se posicionar com menos de R$33 mil? Ah, Thiago, eu não tenho R$33 mil. Legal? Então, talvez a gente tenha que se adequar, mas entender que no digital a gente não vai conseguir performar. Boa. Porque não vai conseguir chegar lá. Ah, a ND é uma rádio muito top em Joinville. Eu não consigo ter o dobro de mídia. Então talvez vamos recuar, vamos pensar se a gente consegue fazer um projeto com a ND em Joinville de outra forma, para que eu consiga aparecer e que eu tenha um diferencial bem grande, porque se é para você aparecer e você ser muito sutil, talvez não faça sentido.
De fato. A gente conversava aqui mais cedo com o Cristiano, CEO da Odontotop, e eu trouxe esse assunto assim através dele, mas gostaria de ouvir um pouco de ti. A importância de estar patrocinando um evento como esse e a importância de patrocinar projetos sociais, enfim, eventos, porque de fato a gente vê que é um movimento que o mercado de forma geral, até o Jean, nosso gestor, estava conversando sobre isso em determinados painéis que ele estava hoje. A galera tem recuado um pouco de reconhecimento de marca, de investir em posicionamento, enquanto que eu vejo que as empresas que trabalham contigo e na agência, não, entendem a importância disso e reforçam e estão presentes nesses locais. Fala um pouquinho pra gente sobre a importância. Luísa, tem uma coisa que eu adoro falar, né, que é sobre a minha avó. A minha avó é uma senhorinha de 86 anos, analfabeta, que descobriu o mundo do WhatsApp, quando ninguém acreditava que era possível, né? E ela fala uma frase que eu acho incrível. Ela fala, e é uma frase muito clichê, mas ela fala: eu saio em festa, eu vou na missa, eu vou para todos os lugares, porque quem não é visto não é lembrado. Boa. Né? Então eu acho que isso resume um pouco daquilo que tu falaste. E aí tem duas coisas que são importantes. Primeiro, faz sentido para o Odontotop estar aqui, né, um evento que é um dos maiores eventos de inovação na região sul do Brasil? Sim. Por quê? Porque nos pilares desta marca, a inovação é um pilar principal, né? Talvez não fizesse sentido ela estar conectada com um evento de saneamento. Ah, mas quer dizer que o Odontotop não se preocupa com saneamento? Não, ela se preocupa, mas não está lá enraizado nos pilares como algo que está no core business da empresa. Não é a essência da empresa. A inovação é a essência da empresa. Eles são altamente inovadores nos processos deles. Por isso que faz sentido para eles estarem em um projeto assim. E aí tem duas coisas que são importantes. Primeiro, que eu acho que isso vem muito do nível de liderança e engajamento da gestão mesmo, né? Eu acho que isso também faz parte. Por quê? Porque tem empresas que apoiam projetos sociais e elas nem querem ser citadas. Sim. Mas isso está enraizado por quê? Porque quem está ali entende que aquilo é importante para a empresa, entende que aquilo vai fazer do mundo um lugar melhor, né? Então tem essas duas questões. Tem a questão comercial, né, que é essa situação de lembrança, e tem a situação do porquê que a pessoa faz. Às vezes a pessoa faz sem ter um sentido de marca mesmo, ela faz porque ela quer se posicionar. Para mim, eu sempre acredito que, como eu falei, eu sou um cara muito ousado, então para mim não existe meio termo. Ou é ou não é. Ou você está ou você não está. Esse negócio de meia boca pra mim não serve. Não serve, não quero. Eu sempre brinco, não existe mulher meia grávida, né? Ou a mulher está ou não está, né? Então é isso. Cara, se você vai entrar em um projeto, cara, entre de cabeça, faça. Ah, Thiago, mas é um investimento alto. Ok, mas vamos olhar os teus concorrentes. Sempre olha os teus concorrentes. Você acha que ele se posicionou, que ele chegou a construir esse faturamento sem fazer um investimento alto? Não, ele fez um investimento alto. E o grande lance é que, na maior parte das vezes, a construção ela é difícil. Por quê? Porque o empreendedor brasileiro, ele é um empreendedor diferenciado, ele se reinventa, né? Mas ele vai fazendo. E o empreendedor que é fazedor, ele tem dificuldade de entender isso. Sim. Porque ele olha a mídia como um custo e não como um investimento, né? Quando eu falei, por exemplo, sobre marcas antigas, enfim, marcas aí que são lembradas, né? Cara, vamos imaginar quanto que um grupo Pitol não posicionou de mídia ao longo dos 70 anos de história, né? Milhões e milhões, né, de reais investidos. Mas isso é por perenidade, ou seja, se posiciona, acredita e continua, sempre mensurando muito essa situação dos resultados. E aí vem essa situação. Ah, beleza, Thiago, mas eu já estou consolidado no mercado, eu já estou aqui nesse mercado. Como é que eu consigo entender se aquilo que eu estou fazendo dá certo ou não? Pesquisa. Ah, Thiago, não tenho dinheiro para contratar um instituto de pesquisa. Tudo bem, pega metodologia papel caneta, que eu amei, vou recomendar para todo mundo agora. E vai fazendo ali a pesquisa. Só que existe um ponto de inflexão muito importante. Há uma diferença gigantesca. O que eu vou falar agora vale também para o on quanto para o off. Entre audiência e repercussão. Audiência e repercussão é um abismo, assim, muito grande, né? Vou dar um exemplo. A Luísa é uma pessoa muito querida, muito simpática, todo mundo conhece ela, né?
ela já tem esse podcast há muito tempo, ela recebe convidados maravilhosos, né? E ela é uma pessoa bem conceituada. A partir do dia que eu acompanhei um podcast, 2 podcasts, eu sei quem que ela é. Beleza, tudo bem, tá tudo certo. Isso é a audiência. A audiência ela vai ser construída, ou seja, quanto mais pessoas acompanharem, se afinizarem com aquele tipo de conteúdo, mais pessoas vão estar acompanhando e tal. Mas é um negócio gradativo. Claro. Você vai tendo ouvintes, né, espectadores que vão ficar ali nessa construção. Porém, o que acontece, né? Se algum dia, por um acaso do destino, né, a Luísa e o convidado, né, se desentenderem durante a gravação, né, se xingarem, não sei o que e tal, e isso for para o ambiente digital, provavelmente vai viralizar, né? E isso é repercussão. E esse é um problema crucial que todas as pessoas que investem em mídia têm dificuldade de entender. O famoso viral, né? Vamos fazer isso aqui para viralizar. Como se fosse um botão que você aperta e pronto, isso é viral, isso não é viral. Isso. E aí o que acontece? Repercussão é diferente de audiência, né? Todo mundo fala, você viu não sei o que, deu uma briga na fazenda, né? No outro dia todo mundo tá comentando sobre a briga na fazenda. As pessoas nem assistiram a fazenda. Mas todo mundo tá comentando. Por quê? Porque é repercussão. Então a repercussão ela é muito diferente da audiência. E por que eu falo que isso na mídia é muito importante? Por quê? Porque a maior parte das vezes, quando a pessoa ela faz algo sem a tomada de decisão embasada em pesquisa, há uma grande chance de erro. Por quê? Porque você vai pegar a opinião de 3 ou 4 pessoas, que aí não é aquela pesquisinha que eu falei pra vocês de papel, porque aquela pesquisinha de papel tem que ter uma amostra, volume, né? Tu não vai fazer ela em um dia só, você vai fazer em 30, 40 ou 60 dias, né? Pra você conseguir ter um volume muito grande pra tomar a decisão. E a maior parte das pessoas, elas tomam a decisão seguinte, ela conversa com 3 pessoas e pergunta: o que você acha de eu colocar a mídia no rádio? O cara fala, cara, esse rádio já foi, agora não ouço rádio. Não, eu não ouço rádio. Ela conversou com 3 pessoas e ela volta com a seguinte informação: ninguém mais está escutando o rádio. Com base em que não, eu converso com todo mundo que eu converso, com todo mundo, 3 pessoas. Cara, o teu todo mundo não é 3 pessoas, né? E talvez as 3 pessoas que você conversou são 3 pessoas que têm o teu hábito de consumo. E talvez você não seja o perfil de cliente da compra do teu negócio. É isso que eu preciso que vocês escutem que o Thiago está falando. E eu acho que essa é uma parte muito legal pra gente falar. Por quê? Porque tem um conhecido meu, um amigo nosso da família, que ele tem uma rede de supermercados. Mas ele começou do nada, né? Do zero, assim, ele foi construindo isso. E ele é um cara muito humilde, muito simples. Mas o hábito de consumo dele é um hábito de consumo de pessoas que têm o hábito de consumo de classe D. Ou seja, ele gosta de ir em restaurante super popular, ele gosta de ir em lojas de varejo super populares, ele gosta de comprar coisas parceladas, né? Mas não é porque ele não tem dinheiro para pagar à vista, porque o cara é milionário. Mas ele gosta disso, ele se sente bem com isso. E hábito de consumo, ele é confundido sempre com essa situação da persona, porque a pessoa pensa o seguinte: o classe A vai comprar o produto A, o classe B vai comprar o produto B, o classe C tem que comprar o produto C, e não é isso. Não. O hábito de consumo são diferentes. Esse cara tem poder aquisitivo para jantar no melhor restaurante de Paris, mas ele gosta de comer aonde? Na bodega, na rodoviária, né? Não é porque ele não tem dinheiro, é porque ele não se sente bem naquele ambiente da classificação econômica que ele está inserido. Hábito de consumo, diferente. Então o que acontece? A gente vai criando um cluster, né? É muito provável, né, que assim como a Luzia, ela tem, como a Luísa, ela tem amigas, né, que tem afinidades, né, que gostam, né, de viajar, que gostam de tomar espumante, que gostam de ir para festas, né? E ela tem um negócio que é um negócio popular, mas daí esse negócio popular, ela vai tomar a decisão do que fazer de mídia no negócio dela, conversando com as amigas dela que talvez nem sejam o público ideal, o público-alvo. Então esse, sem sombra de dúvidas, é um dos pontos assim cruciais onde a maior parte das pessoas que fazem mídia, elas erram. Por quê? Porque elas vão lá, elas tomam uma decisão embasada em uma amostra muito pequena
Essa amostra geralmente é uma conversa com meia dúzia de pessoas, que não é o público-alvo do negócio dela, porque é numa rodada de amigos, durante um jantar, eu tava pensando em fazer rádio. Todo mundo fala, cara, no meu negócio, que é um negócio que não tem nada a ver com o negócio que a pessoa tem, é um negócio totalmente transversal, no meu negócio a gente só faz digital e dá certo. E aí ele vai e faz digital, e aí ele fica tentando por muito tempo só fazer o digital, né? E ele até tem um resultado, porque assim, isso é muito importante explicar. Qualquer mídia que você fizer, ela vai dar um resultado. Pode ser que seja, algumas são mais fáceis de mensurar, outras são mais difíceis, mas sem você dúvida. vai ter um resultado. Né? Hoje, se eu pegar um post, nós fizermos uma foto nossa aqui, nós apertarmos o botão impulsionar e eu colocar R$50, vai ter resultado. Vai ter um resultado, vai chegar para um monte de pessoas, né? Se nós colocarmos ali uma clusterização, vai chegar para as pessoas. Beleza, geramos venda? Não sei. Aí a gente tem que entender que tipo de conteúdo que estava atrelado na foto, que copy que a gente colocou na legenda. E muito provavelmente não, porque a gente vai fazer isso totalmente sem objetivo, né? Exato. Então, esse é um ponto crucial, né? É pensar, eu sempre digo que tem um case muito legal. Eu acho que um case que eu gosto muito de contar, que é um case de um dos meus sócios, que ele decidiu que ele ia contratar uma empregada, né? E aí aquele negócio de entrevista, né? Ele entrevistou inúmeras mulheres lá para explicar o que ele precisava e tal, e ele tava com uma dificuldade muito de contratar. E aí uma das que ele foi contratar, ele explicou, ele perguntou qual era o valor, ela falou, não, gostaria de primeiro entender o trabalho, e aí ele explicou todo o negócio, e ela falou assim, entendi. Daí ela falou, ele perguntou o valor, e ela falou, olha, tem dois valores. E aí ele perguntou, como assim? Daí ela falou, tem um valor que é compenso. O Odontotop bombando. O Odontotop tá bombando. Ela falou assim, tem dois valores que eu posso passar pra ti. Compenso e sem penso. E aí ele não entendeu nada. Ele falou, como assim um compenso e sem penso? Ela falou assim, olha, Donizete é o nome dele. Donizete, eu entendi tudo que tem que fazer. E eu vou fazer como todas as outras diaristas que tu já teve vai fazer. Vai vir aqui, vai passar roupa, vai fazer comida, vai fazer todas essas coisas. Agora, se eu tiver que pensar, é um pouco mais caro. Por quê? Se eu for passar a roupa e toda a roupa que eu for passar, eu tenho que olhar a etiqueta pra ver qual que é a temperatura do ferro, né? Pra não tipo queimar e tal, não sei o quê. Eu vou demorar mais, então eu preciso pensar, né? Então se eu for fazer, se você me falar que eu tenho que fazer a comida, eu vou vir aqui e vou fazer qualquer comida. Agora, se você me falar que toda segunda tem que ser arroz, feijão, não sei o que, eu vou fazer aquele cardápio. Se tiver celíaco na família... Agora, se você falar pra mim o seguinte, não, é compenso, eu não vou querer que você me passe o cardápio. Eu vou entender o que cada um gosta de fazer e todo dia vocês vão chegar e vocês vão ser surpreendidos com uma comida diferente, porque eu já sei que vocês gostam. E aí, no final da história, eu perguntei quanto custava com e quanto custava sem penso. Daí ele falou, olha, com penso custava 1x. Sem penso custava 1x e com penso custava 3x. E aí eu falei, tá, e aí? Daí ele falou, contratei ela. E eu falei, como? Com 3x, diz ele, com penso. Sem nem questionar, né? Sem nem questionar. Então, esse é um case que eu acho muito importante, porque o que é que você espera de uma diarista? Você espera que ela faça todas as coisas que você precisa fazer. Você quer que ela organize a casa e tal. Você espera que ela queime um vestido teu caríssimo que você comprou? Lógico que não. Lógico que não. Então, na minha cabeça, parece assim, é o mínimo que eu espero é que ela não queime o meu vestido caríssimo. Mas, se a gente for olhar hoje, num geral, a gente tá com uma mão de obra tão defasada que não é um negócio comum. Cara, ela falar isso foi um diferencial muito grande, porque ele falou, cara, ela vai pensar, ela vai se importar. E isso é geração de valor. De fato. Porque você não consegue mais diferenciar o produto. Ele não tá mais... Ele entrevistou todas as diaristas. A única que teve o ponto de inflexão de falar o seguinte, olha, eu tenho 2 valores para te vender, foi ela. Ela diferenciou total. Ela foi 100% de diferenciação das demais que estavam ali. E muito provavelmente, se ela tivesse apresentado o preço 3 vezes no início sem a lógica, ela não teria fechado, não é mesmo? Com certeza que não. Sensacional. Cara, que aula esse nosso bate-papo. Eu quero levar ele pra Floripa junto comigo na minha mala, gente. Daí a gente faz um episódio lá. Porque assim, vocês estão percebendo que é uma dinâmica de evento que tá um pouco barulhento, que a gente tá aqui se virando como dá, né? Então aí...
Quero contar mais um case e aí te libero, que eu acho que é muito legal, porque... Nossa, bora. Eu acho que é muito legal quando a gente fala sobre acertos, né? Eu acho que é fundamental quando a gente fala sobre acertos. Mas eu adoro falar sobre erros. Ai, que bom. Né? Sempre que eu pergunto, a E galera aí, não quer contar o que deu errado. Ninguém fala gosta. assim, olha, nossa, sucesso e tal. Tem um cliente que era meu cliente e hoje eu virei sócio dele no negócio, né? Que é uma rede de pizzarias. E há uns 8 anos atrás, nós tínhamos uma data que era muito difícil, né? Por quê? Porque essa pizzaria, tradicionalmente, ela era delivery, né? E no Dia dos Namorados, ninguém quer pedir pizza em casa, todo mundo quer sair, quer ir pro restaurante, enfim. Então nós tínhamos uma dificuldade tremenda para conseguir ter faturamento no Dia dos Namorados. Que é uma data super importante. Indiferente do dia que caísse o Dia dos Namorados, a venda de pizza era uma venda muito normal. E aí um dia a gente falou o seguinte, cara, como é que a gente consegue mudar essa situação? E aí eu do marketing falei o seguinte, eu tenho uma ideia sensacional. Qual é a ideia? Não, a ideia é o seguinte, nós vamos fazer o seguinte, a pessoa vai comprar uma pizza, ela vai comprar pizza gigante e nós vamos dar de brinde uma pizza doce de presente. Isso há 8 anos atrás, hoje isso já é um negócio muito comum, a pizzaria fazer promoções assim, né? Há 8 anos atrás, o que a gente tem que lembrar? Vamos voltar no tempo 8 anos atrás. Nós não tínhamos iFood, não tinha nenhum serviço de delivery, não existia o WhatsApp popular assim, né? Não existia o WhatsApp. Você tinha que ligar pra pedir pizza, a geração Z. Pizza. Você falava com as pessoas no telefone. A pizzaria, na época, ela tinha 7 linhas telefônicas e nós tínhamos dispostos em call center, né? 8 ou 9 pessoas que ficavam anotando os pedidos, né? Então era um negócio muito fora da curva, assim, pra época, né? Era assim que funcionava, assim como os incas faziam antigamente. Então eu anotava lá a caneta Bic e o papel de folha sulfite. E aí eu falei, não, vamos fazer isso. E aí o meu atual sócio me olhou naquele dia e falou assim, mas cara, é ousado essa campanha, ninguém nunca fez. Eu falei, cara, é por isso que vai dar certo. E aí tá, beleza, vamos fazer. Não existia digital na época, tava começando a engatinhar o digital, né? O patrocinado ainda não tinha a força que tinha e tal, né? O Instagram tava começando a surgir, assim, com essa situação de ser... O que existia na época era o Facebook, assim, né? O Facebook patrocinado, que era muito bom. Fizemos um post de Facebook patrocinado, bem direcionado para a região, e derretemos mídia de rádio, né? Porque a pizzaria é daqui, então a gente sabia que o rádio ia dar muito certo. E aí, pra, assim, colocar uma cereja no bolo, a gente fez, assim, algo em torno de uns 30 mil panfletinhos. E a gente panfletou, assim, básico, 30 mil panfletinhos, assim, espalhados na cidade. Eu já tô até vendo o pacote cilada se armando. E aí, eu terminou o dia 6 da tarde, expediente, saí da agência, cheguei em casa, e aí eu cheguei em casa e meu telefone começa a tocar desesperadamente e tal, e aí era o cliente estava possuído, mas possuído, né? Aqui no Oeste, né, colonização típica italiana, né, a gente fala que ele é italiano, ele ligou e ele bestemou todos os porco-fumos que eram possíveis para mim por telefone. Ele falou, o que é que você fez e não sei o que e tal. E aí eu demorei até eu conseguir acalmar ele, eu me entender o que estava acontecendo. Aí eu falei, me explica o que está acontecendo. E ele falou, tá um caos, a frente da rua tá parada porque tem inúmeros carros aqui, as pessoas estão aqui, o telefone não para, é mensagem no Facebook o tempo inteiro, tem um monte de cliente e a gente já vendeu mais de 300 pizzas. Quando na época a venda média da semana era 200 pizzas, em um dia já tinha vendido 300. Caraca. Então não tinha o que fazer, né? Desespero total, tela azul do Windows. E aí eu falei, você quer que eu faça o quê? Ele falou, eu não sei o que você... Eu falei, o que você precisa que eu faça com a mídia? Ele falou, com a mídia eu não preciso que você faça nada, que você já fez. Eu preciso que você venha aqui ajudar a fazer pizza. E foi exatamente nesse dia que eu fui pra pizzaria, aprendi a fazer pizza. Caí 2 tombos dentro da pizzaria, né? Correndo pra tentar entregar pizza. Lembro como se fosse hoje, a gente começou a falar para os clientes por telefone, olha, se você vir buscar mais rápido, de repente tinha
quase 100 clientes na pizzaria para buscar e um caos, assim, total. Nós ficamos atendendo até as 2h30 da manhã e naquele dia a gente vendeu historicamente mais de 600 pizzas. Depois desse dia ele virou sócio, é esse o case. Foi exatamente isso. Massa. E aí, aquilo que era para ser uma tragédia total foi horrível, né? Me arrependo todos os dias. Todos os dias eu faço a mesma piada. Todos os anos nós chegamos na reunião de marketing e eu falo o seguinte: e se no dia dos namorados nós fizéssemos uma promoção, compre uma pizza gigante e ganhe uma pizza doce de brinde? E aí todo mundo quer me matar e tal. Que foi ruim porque nós tempo médio de... A experiência do pessoal foi uma experiência muito ruim para as pessoas naquele dia, porque a experiência média de pizza 40 minutos, 45 minutos, né? Quanto muito demorado, 50 minutos o tempo de uma pizza. Naquele dia as pessoas esperaram 2 horas e pouco para receber uma pizza. É uma experiência ruim. Mas eu gosto de contar sobre isso porque isso é sobre marketing, né? Sim. Então, cara, foi um marketing, cara, que foi muito bem feito, mas que ao mesmo tempo deu muito ruim. Por quê? Porque nós não conseguimos prever que ia dar um sucesso. Por quê? Todos os outros anos, historicamente, era uma tragédia. E naquele ano deu certo. Né? Então, o que a gente aprendeu sobre aquilo? Não façam promoção de pizza grande e gigante no Dia dos Namorados. Aprendemos sobre isso, né? E aí você começa a ter um pouco mais de corpo sobre isso. Sem dúvida. Volto a falar que a aula foi muito sensacional te receber aqui. A gente poderia tranquilamente ficar aqui muito mais tempo, não tenho dúvida, mas te agradeço novamente por ter disponibilizado aí um tempo que eu sei que tá corrido o seu dia. E volto a reiterar, vamos pra Floripa gravar um episódio no silêncio, no ar-condicionado, sem interrupção, porque eu tenho certeza que vai render muito mais que hoje. Muito obrigado, é um prazerzaço. A ND em todo o estado de Santa Catarina é um parceiro estratégico do nosso negócio, né? E eu quero dizer para toda a audiência, né, que quando precisar de um produto, né, pode, indiferente da região que tiver, se quiser nos procurar, pode pesquisar aí, né? O meu arroba no Instagram é @Tiaguinho_Cassiano. Conversa conosco, né? Conversa com o pessoal da ND, tem vários produtos que são modularizados, seja digital, seja tradicional, aí para dar muito mais resultado e aumentar as vendas. Sem dúvida, obrigada. Teve até jabá no final, adorei. Não fui eu que fiz, tá? Não combinamos nada. Obrigada, Tiaguinho. Eu encerro dizendo que você encontra todos os nossos episódios em media.market/podcast. Obrigada por ter escutado.